Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila. Eu sou o Carlos e comemorando mais uma vitória! Mais 3 pontos aí para o Santos no campeonato. A gente conseguiu ganhar do Bragantino. Não foi um jogo fácil, mas foi um jogo que o Santos se portou bem. O jogo começou muito de estudo, assim, você viu os jogadores tentando, buscando espaço, mas as marcações muito encaixadas, né? E normalmente o começo de jogo costuma ser assim, né? Você ainda tem os times vendo como que o adversário está se posicionando, verificando o que, que dá para fazer, o que, que não dá, então todo mundo muito bem posicionadinho, e o jogo começou assim. A primeira chance foi do Bragantino, chute de fora da área, mas o Santos respondeu na sequência e depois o Santos já emendou outra chance, então foi uma coisa assim mais equilibrada. Assim, a gente viu no começo, em alguns momentos, o Santos teve uma dificuldade para sair com a bola da zaga. O Bragantino estava marcando mais em cima, estava bem posicionado. E o Santos um pouquinho nervoso, mas assim, nada grave, assim, que você falasse, nossa, vai ser assustador, vai ser desesperador. Não, o Santos soube se portar, soube passar por esse momento e conseguiu criar algumas jogadas, o que foi espetacular para o jogo de hoje. O Santos veio com uma formação diferente hoje no jogo, né? A gente teve algumas ausências e outras novidades, né? Retornos, né? Então a gente entrou em campo com o João Paulo no gol, Danilo Bosa, Luiz Felipe e Kaique na zaga. Então Luiz Felipe e Kaique aí voltando, assumindo as suas posições. O Kaique jogou mais pela direita e o Bosa mais pela esquerda nesse jogo. Na ala direita, com a ausência do Madison, jogou o Marcos Guilherme, que fez um bom jogo jogando de ala. Não foi espetacular, mas também não errou. Foi um cara que soube jogar ali naquela posição. Vinícius Anocelo, Gabriel Pirani também voltando, e Felipe Jonathan, com o Lucas Braga na esquerda fazendo a ala, e na frente Marinho e Diego Tardelli. Desse time, o que deu para sentir durante o jogo? A zaga estava um pouquinho nervosa no começo, o Kaique errou uma bola que proporcionou o primeiro chute do Bragantino, ele tentou sair driblando e na hora de dar um passe, ele conseguiu jogar no meio de 3 jogadores do Santos, onde tinha o cara do Bragantino, sabe? Umas coisas assim que não dá para entender, mas tudo bem, o time está pegando embalo, o time está devagarinho se acertando, está aprendendo a jogar dessa forma. É, o, além da zaga, o Vinícius Anocelo jogando bem no meio, que é a posição dele, distribuindo o jogo, criando, tendo algumas jogadas individuais, ele deu um chapéu no jogador do Bragantino em algum momento. Pirani voltando e aquela movimentação parece que potencializa desse formato, nesse formato com o Carille, parece que potencializa o futebol, tanto do Zanocelo quanto do Pirani. O Pirani movimentou muito, deu um chapéu maravilhoso também no jogador do Bragantino. Cara, o Santos hoje teve algumas jogadas. O Lucas Braga deu um também, sabe? Então, tipo, e não foram sem sentido, foram em lances que tava tentando domínio de bola, fazendo a jogada, então bacana, assim, sabe? Funcionou. Felipe Jonathan jogou bem no meio de campo, sabe? Tipo, com categoria, dominando a bola, conseguindo ganhar alguns lances importantes. Marinho esteve bem, apareceu bastante, chamou o jogo, quando teve a bola no pé, conseguiu tomar algumas boas decisões. Lucas Braga também, Lucas Braga foi uma arma importantíssima, o Santos jogou bastante pela esquerda, o Felipe Jonathan fechava mais pelo meio, o Lucas Braga mais aberto na ponta, o Tardelli caía bem aberto por trás do Lucas Braga, assim, então teve muitas jogadas, inclusive foi onde saiu a jogada do primeiro gol. O Tardelli caiu mais para a esquerda, o time veio tocando de pé em pé, cara, bem bonitinho, assim, certinho, a bola caiu no Pirani. Aí o Pirani fez uma jogada individual, conseguiu limpar do jogador, foi para cima de 2 e perdeu a bola. Na sobra, o Tardelli limpou, pegou a sobra, limpou e bateu cruzado. O goleiro Cleiton soltou o rebote, assim, ela veio uma meia altura, o Marinho mergulhou e tirou do goleiro, colocou no canto. 15 jogos depois, Marinho marcando para o Santos. Espetacular, cara. A gente estava precisando, o Marinho estava precisando. Foi incrível. Aí no primeiro tempo, cara, depois do gol, o Bragantino sentiu o Santos comandou o jogo. Foi muito mais tranquilo para o Santos. O Santos conseguiu chegar algumas vezes em contra-ataque, mas tomava decisões erradas, às vezes um passe, às vezes um drible. Teve um contra-ataque que o Marinho pegou, ficou de frente para o zagueiro, o Marcos Guilherme voou por trás dele, em vez dele dar aquele tapa, igual ele fez para o Madison, que a gente já viu, né? Essa jogada de contra-ataque funcionando. Ele preferiu cortar e perdeu a bola, sabe? Cara, faz o simples, dá o tapa pro cara, a gente resolve
na velocidade, sabe? Daí o Marcos Guilherme tinha 2 jogadores entrando na área, ele ia poder escolher para quem jogar. E o primeiro tempo a gente terminou melhor, então. Aí no segundo tempo, a gente voltou e o Bragantino voltou bem melhor. O Bragantino voltou para botar pressão e tentar fazer o gol. O Bragantino estava muito desfalcado, vários jogadores assim que são titulares suspensos ou lesionados, jogadores que já foram destaque, como por exemplo o Alejandro, de quem a gente tomou gol, já não estava, ele entrou só no final do jogo. Então, os grandes destaques do Bragantino foram o Arthur, pela categoria dele, ele fez algumas jogadas individuais, e o Coelho, que, cara, esse atormentou o nosso lado esquerdo, lá do lado do Marcos Guilherme. Então, quando o Marcos Guilherme saía, ele caía para enfrentar o Kaique, a gente sofreu bastante. Quando o Marcos Guilherme estava junto, que dava uma dobradinha, a gente conseguia segurar um pouco mais. Mas ele tem muita qualidade, é um jogador muito bom, incrível, assim, a gente não ter sofrido. A gente sofreu, mas não ter sofrido nada mais contundente, como um gol, uma jogada de gol, assim, até lances de pênalti individuais. E depois que o Bragantino foi tentando, o Santos tentou bastante no contra-ataque. Em alguns momentos a gente conseguiu pôr um pouco a bola no chão, mas ainda estava muito nervoso. O Bragantino estava naquela pressão, naquele abafo, tentando fazer a jogada. E, no, e depois o Santos conseguiu o primeiro gol do Santos aos 27 do primeiro tempo, que daí depois, até os 45, a gente foi dominando o jogo. Então, primeiro tempo dos 27 até aos 40 e poucos, ali, quase 20 minutos, o Santos jogou melhor que o Bragantino. O Bragantino criou pouco, estava mais nervoso, parece que sentiu mesmo e não estava se encontrando em campo. No segundo tempo, como eles voltaram melhores, eles deram muito mais trabalho para a gente. A gente sofreu bastante e começaram a acontecer substituições, né? O primeiro jogador que saiu foi Diego Tardelli para a entrada do Moraes. Então, com isso, o Lucas Braga foi mais para frente, o Moraes fez a ala. O Moraes, que jogou bem, entrou, conseguiu fazer. E saiu o Pirani, que está voltando de lesão, para entrar do Balieiro. O que aconteceu nessa, cara? O Balieiro virou o primeiro volante. E aí a gente tinha o Zanocelo e o Felipe Jonathan, que são meias. Não tinha nenhum meia atacante para segurar o time do Bragantino mais na frente. O Bragantino veio e o Santos recuou, encolheu, sabe? E o cara, o Carille pediu várias vezes para o Santos sair, e às vezes o Santos até saía, mas perdia a bola, voltava todo mundo, recuava. Cara, não foi tão legal. O Carille tinha razão, o Santos tinha que jogar para frente, tinha que ir para cima, tinha que tentar. Mais para frente aí no time, o Luiz Felipe saiu para a entrada do Robson, também sentindo, ainda sem o ritmo completo. O Luiz Felipe foi bem, principalmente nas bolas aéreas. O Santos, eu acho que perdeu 2 bolas aéreas no jogo inteiro, todas as outras ganhou, seja com o João Paulo. O João Paulo saiu umas 2 vezes bem, conseguiu tirar, o Santos conseguiu tirar a maioria das bolas de cabeça. Teve uma cabeçada de perigo por cima do gol no escanteio, e depois teve uma cobrança de falta. Entrou um grandalhão no time do Bragantino, acho que em 97, se não me engano, o Gonzalo, e ele, cara, a bola veio no ar, ele já foi correndo, porque ele falou, eu vou cabecear essa, só que ele pegou desequilibrado e bateu para fora, a bola só bateu na cabeça dele e saiu. Então, assim, o Bragantino criou algumas chances, foram de perigo, mas nada, assim, sabe? Os chutes, quando foram no gol, foram na mão do João Paulo. Quando acontecia, a maioria das vezes era para fora. Cabeçada, a mesma coisa, mas foi um jogo relativamente controlado ali para o Santos. Então, saiu o Luiz Felipe, entrou o Robson. A gente teve depois a saída do Felipe Jonathan para a entrada do Carlos Sanches. E o Lucas Braga sentiu, preocupa nesse primeiro momento, porque parece ter sentido a coxa, então pode ser uma lesão muscular, e aí lesão muscular a gente está sofrendo, todos os times do campeonato estão sofrendo, até por conta de a gente não teve a pré-temporada, já emendou uma temporada na outra, teve vários problemas nesse sentido. E entrou o Ângelo no lugar do Lucas Braga, e o Ângelo que fez a jogada do segundo gol, né? Aos 46 do segundo tempo, ele está. O sistema defensivo do Santos estava bem posicionado, fechou a portinha. O Coelho saiu, depois que o Coelho saiu, a gente teve um pouco mais de tranquilidade do nosso lado direito da zaga. E o Ângelo puxou um contra-ataque aos 46, rolou para o Marinho
O Ângelo pela direita, né? Quando o Ângelo entrou, o Ângelo já foi jogar na direita, o Marinho ficou mais para a esquerda. O Ângelo puxou o contra-ataque pela direita, rolou para o Marinho, inverteu, né? O Marinho entrou correndo, você pensa, vai encher o pé. O zagueiro veio, ele cortou, cara. Nisso que ele cortou, o zagueiro, pô, meteu o pé no Marinho, o Marinho foi pro chão, pênalti. Aí todo mundo pensou, o Marinho vai fazer mais um. Não, ele deixou o Sanches bater. E aí, Pato Sanches para rede, gol, que alegria, espetacular que eles fizeram gol, tira a pressão do Marinho, 15 jogos sem marcar, tira a pressão do Sanches, que não tem jogado bem, parece que está fora de ritmo de jogo. Então a gente tem algumas preocupações. O Tardelli parece que está um pouco abaixo de ritmo de jogo. O Marinho parece que hoje já voltou a ter um pouco mais de ritmo. O Carlos Sanches parece que está fora de ritmo, sabe? Umas bolas fáceis, perdendo, errando passe, não conseguindo domínio. O Raniel, quando entra, parece que está bem sem ritmo, mas o Raniel a gente entende, né? Muito tempo parado. Os jogadores que estão voltando de lesão tem que ter tempo para eles ficarem melhor fisicamente, né? Então, o Luiz Felipe, o Pirani, o próprio Kaique. O processo é lento, né? Não é uma coisa assim tão simples. E contar agora é torcer pro Lucas Braga não ter sofrido uma lesão muito grave, torcer para o time ir se recuperando, os jogadores recuperando e o Santos emendar aí, quem sabe, uma sequência mais positiva pela frente. Antes de falar dos jogos que vem na sequência do Santos, nessa 31ª rodada, a gente agora tem 31 jogos, então a gente está com a rodada cheia, a gente tem estamos em 13º com 38 pontos. É o mesmo número de pontos do América Mineiro, mas o América Mineiro tem um saldo melhor do que o do Santos. A gente tem um saldo -8, eles têm um saldo -2. O América Mineiro que vai jogar fora contra o Sport. Esse jogo talvez seja mais interessante, por mais que a gente esteja empatado com o América Mineiro, que o América Mineiro vença. Por quê? Porque o Sport tem 30 pontos, já tem 31 jogos, então ele faria um jogo a mais que o Santos e continuaria com os 30 lá embaixo, sabe? Então, de repente ele fica lá por baixo, o América sobe um pouco em relação a gente, mas o América Mineiro que tem uma das melhores campanhas da segunda fase, até outro dia estava com a quarta melhor campanha do segundo turno, então se de repente ele consegue fazer essa vitória aí pra gente, a gente já fica 8 pontos de distância do Sport com um jogo a menos. Então começa a ser interessante, por mais que o América esteja colado com a gente, que o América ganhou, pelo menos consiga empatar. O empate também não seria mau resultado. A América sobe um ponto só, não fica distante da gente, mas o Sport também não consegue tirar muita diferença, fica 7 atrás com um jogo a mais. A gente tem também o Atlético Goianiense, que no momento que eu estou gravando esse vídeo está perdendo de 1-0 para o Palmeiras, fora de casa. Então, o Atlético Goianiense faria o 31º jogo e ficaria um ponto atrás da gente, nós com 32, com 37. Palmeiras ganha esse jogo aí, resolve essa vida para nós aí. A gente tem também o São Paulo com 37, que vai jogar mais tarde contra o Fortaleza, no Castelão. Então, torcer para o Fortaleza moer o São Paulo, deixa o São Paulo para baixo, com o mesmo número de jogos, a gente fica um pontinho à frente. A gente tem também o Bahia, que tem 36 pontos, tem 2 a menos que o Santos, está com 30 jogos, mas vai jogar fora contra o Flamengo. É torcer para o Flamengo jogar com vontade, jogar sério, porque o Flamengo tem mais time e ganhar do Bahia. Que daí também, Bahia fica para baixo, a gente consegue ter 3 times abaixo da gente, fora os do Z4, já são 7. Então, começa a ser interessante. E aquilo que eu falei, se o Sport puder ficar lá para baixo, melhor ainda. E a gente vai ter o Juventude jogando contra o Internacional. O Juventude tem 2 jogos. O Juventude hoje está com 2 jogos a menos do que o Santos, né? O Juventude vai jogar ainda hoje às 9h30. O ideal seria que o Inter ganhasse, Juventude e Inter lá em Caxias. Se o Inter ganhar do Juventude, o Juventude vai para 30 jogos, mas continua com 30 pontos. Então fica 8 pontos abaixo do Santos, só que daí com um jogo a menos que poderia diminuir para 5. Mas o ideal daí também é que alguém chegue, atropele e ele vai ficando para baixo. Mas isso pensando em cenários ideais, o que seria bom para o Santos, tá? Na sequência, o Santos vai jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense, um jogo importante, porque é um concorrente direto na tabela. Seria muito importante que o Santos, pelo menos, não perdesse para o Atlético Goianiense. Ainda mais se ele perder hoje para o Palmeiras, porque ele vai ficar um ponto abaixo, a gente mantém essa diferença de um ponto ali na frente. Pelo menos, o ideal é lógico, ir para lá no sabadão, ganhar e a gente ter mais 3 pontos e abrir 4 de vantagem para o Atlético Goianiense. É mais um que vai precisar de 2 rodadas para passar da gente, ou pelo menos alcançar. Então tem muito campeonato ainda para rodar, né? A gente tem 7 rodadas para acontecer. O Santos precisa de
para ter certeza de não cair 7 pontos. É isso que o Santos precisa. Então a gente precisa de 2 vitórias e um empate, uma vitória e 4 empates, que eu acho menos provável, sabe? Eu acho que é mais fácil fazer 2 vitórias e um empate. Então, torcer na sequência Atlético Goianiense no sábado, muito felizes, menos pressão hoje de novo. Santos foi um time competitivo, foi aquele time que a gente vê com vontade, com raça, se dedicando, entregando e conseguindo criar, conseguindo jogar. Então, o Santos, hoje estamos de parabéns, comemorar essa vitória e foco no sábado que a gente tem aí um confronto direto contra o Atlético Goianiense. Galera, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado por acompanhar o time do Santos, dar sua torcida, energias positivas, hashtag Reage Santos. Cara, curtem, comentem, compartilhem, tragam mais cientistas, vamos fazer uma corrente positiva para o nosso time sair dessa, se manter na primeira divisão, que a tendência é que ano que vem a gente tenha um ano um pouco melhor do que esse ano, que é um ano complicado de reestruturação com muitos problemas financeiros. A tendência é que os problemas financeiros sejam um pouco menos piores no ano que vem, até com a manutenção na Série A, porque as receitas são bem maiores. Um grande abraço a todos e para cima deles.